Muitas pessoas me procuram falando que tem muita dificuldade em língua portuguesa, tá? E é normal isso acontecer. As maiores dificuldades que a gente tem, normalmente, são língua portuguesa e matemática, tá? Ou raciocínio lógico e da área de exatas. Por quê? Porque essas matérias, gente, são matérias que a gente vem estudando desde o ensino fundamental. Então, se você teve um ensino fundamental, um ensino médio, meio capenga, tá? Provavelmente, você vai ter um problema de base nessas matérias. E aí sim, você vai ver que tem dificuldade na hora que começar a estudar para concurso público. Por quê? Porque o material do concurso ele é mais resumido e ele é mais aprofundado, né? Ele vai direto ao ponto ali do que a banca quer. Ele não vai ficar te dando aquele conhecimento inicial ali, tá? Da matéria. Ele não faz aquela introdução da matéria para você, porque ele parte do pressuposto que você já tem esse conhecimento de base, tá bom? Então, as maiores dificuldades, normalmente, são realmente em português e na área de exatas, tá bom? Para quem teve aí uma deficiência no ensino fundamental e no ensino médio. Mas uma coisa que eu sempre pergunto é o seguinte: a sua deficiência em português é em gramática ou é em interpretação de texto? Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Dependendo do seu concurso, até dá para largar a gramática para lá, para pegar só aqueles assuntos que mais são cobrados, tá? Porque se você vai ver, se você fizer uma estratégia de prova, gente, a prova tem lá, o edital tem lá 20 itens de português. Não cai isso tudo, tá? A prova é concentrada ali em 5, 6 e o resto é muito esparso, tá bom? Cada banca tem as suas preferências ali, os assuntos que ela mais gosta de cobrar. E se você fizer isso, dá para economizar muito tempo e muita energia na sua preparação, tá bom? Então, eu sempre falo que gramática é uma coisa assim, que dá para você relevar, tá? Dá para você pegar alguns assuntos que sejam mais fáceis e que te dão um custo-benefício melhor para trabalhar. Agora, se o seu problema é interpretação de texto, você precisa resolver esse problema, tá bom? E como que resolve isso? Fazendo interpretação de texto, tá? Pegando lá a teoria, fazendo cursos bons de interpretação de texto, pegando um texto por dia e resolvendo as questões de interpretação de texto. É assim que a gente treina interpretação de texto. Por que é tão importante? Primeiro, porque eu não sei se vocês sabem, mas na maior parte das provas, interpretação de texto fica ali com 30%, 50% das questões de português, tá? Isso na maioria das provas de todas as bancas, de todos os concursos. Eu nunca vi uma prova, tá, que cobrasse língua portuguesa e que tivesse menos do que 30% das questões de interpretação de texto, tá certo? Interpretação de texto é uma coisa que, assim, apesar de ser difícil no começo, é fácil de você ficar bom, tá? Porque não tem tanta regra. É você pegar o jeitão mesmo daquilo ali. É você treinar. Se você fizer todo dia um texto e as questões, eu te garanto que em 2, 3 meses você é o rei da interpretação de texto. Tá bom? Porque é questão de treino. Interpretação de texto, diferentemente da gramática, que precisa decorar as regras, né? Que precisa gravar aquele monte de coisa. Interpretação de texto não, tá? É pegar o jeito mesmo, é treinar. E qual que é a importância da interpretação de texto para as provas de todas as bancas, tá? Mas principalmente, isso é ainda mais forte quando a gente fala de Sebrasp. É porque todas as questões do Sebrasp, sejam elas de direito, sejam elas de raciocínio lógico, sejam elas de administração, elas vão cobrar que você saiba interpretação de texto. Se você é um 0 à esquerda em interpretação de texto, fatalmente você vai ter mais dificuldade nas questões elaboradas pelo Sebrasp, principalmente naquelas que não forem Ctrl+C, Ctrl+V do texto de lei. Tá bom? Se a banca resolver dar uma rebuscada, dar uma inovada ali, você vai se estrepar, se você não souber fazer interpretação de texto, tá certo?